Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. É a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Se essa não der certo, vocês vão ver, sei lá, um AI. Faz tempo que eu tô tentando pensar em maneiras de trazer o assunto clássicos para o nosso YouTube. Clássicos para ler, meus clássicos preferidos, clássicos que eu mais reli, blá blá blá, sei lá. Eu sempre acho que é mais interessante falar de clássicos dentro de um tema, em vez de só soltos, assim. Tá aqui uma lista de clássicos. Porque clássico é tudo muito subjetivo, né? E aí eu encontrei uma tag no canal da Mel, do Literaturas, que é um canal que vocês devem conhecer, que ela fez baseada no livro Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. Que é um livro muito bom, que discute, inclusive, a importância dos clássicos, né? E o que faz um clássico. Então é uma tag meio meta, assim, né? É uma tag em que a gente responde com clássicos, uma pergunta sobre clássicos, baseada em um livro que discute clássicos. Então eu falei, bom, é isso aí, eu acho que é exatamente o que eu estava procurando para o nosso canal. São 14 perguntas, então ela é um pouquinho longa. Eu vou tentar ser objetiva nas respostas, porque eu posso passar um tempo considerável falando sobre esses livros, eu devo dizer, mas eu vou tentar ser um pouco objetiva e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre eles nos comentários, se vocês quiserem. Respondam as perguntas que mais interessarem para vocês, se vocês quiserem. Me recomendem clássicos, eu sempre gosto de ler livros específicos e eu sei que me faltam clássicos no repertório. Eu tenho livros aqui que eu preciso ainda ler, que eu não li, então estou sempre aberta a recomendações também. Mas vamos lá, a primeira pergunta. Um clássico que eu soube que queria reler assim que eu terminei a leitura. E essa foi fácil porque é um livro que eu li recentemente, eu terminei de ler ele em novembro, eu até falei dele num Lidos. Aqui a gente já estava no canal, então acho que a gente ainda estava só com as mãozinhas, mas é um conto de duas cidades, do Dickens. Eu comentei até na época que de todos os Dickens que eu já li, eu não li todos os Dickens, mas dos que eu já li, esse aqui se tornou meu favorito. Eu não estava esperando, quando eu peguei esse livro, para ler uma ficção histórica à la Dickens, e quando eu li isso aqui, eu simplesmente pirei. Eu adorei demais. Então, ler sobre a Revolução Francesa, sob o olhar de keynesiano, né, que o povo fala, foi muito divertido. Ele gosta de um rocambole de drama, né, um drama dentro de um drama dentro de um drama, né. E esse aqui, vocês podem ver, nem é tão grande quanto os outros livros dele. Ele gosta de um tijolão, né, que ele vai escrevendo as coisas. Então esse aqui é até dos mais objetivos dele, é dos menos rocambolescos, eu diria. Talvez por isso até gostei mais do que os outros. Apesar de, por exemplo, Grandes Esperanças, que muita gente diz que é um livro rocambolesco dele, eu gostei bastante. Então eu gostei muito de Um Conto de Duas Cidades, me fez pensar bastante sobre a questão da Revolução Francesa, do poder popular, da guilhotina em si, e definitivamente é um livro que eu vou reler. Eu quero muito que a Pinguim lance uma edição bonitinha de Um Conto de Duas Cidades, textos de apoio, né, uns estudos bonitos. Eu vou amar ter uma edição dessa na minha estante. Então, Pinguim, companhia, se vocês estão aí, né, vendo esse vídeo, caiu esse vídeo aí na caixa de alguém, vamos, por favor, vai. Demorou já para mandar um Dickens bonitinho pra gente. Então, definitivamente, quero reler. Queria, assim que eu fechei o livro, vou reler em algum momento, Um Conto de Duas Cidades, do Dickens. Pergunta 2. Vou tentar ir rápido, hein? Um clássico que eu queria esquecer para poder ler pela primeira vez. Essa é fácil porque eu penso nesse livro, vira e mexe, assim, quando eu tô pensando que livro que eu quero ler, eu penso nele. E aí eu já sei a história, e eu sei que é uma história que eu preciso estar com a cabeça no lugar para ler, que é As Vinhas da Ira, do Steinbeck. Eu tenho essa ediçãozinha aqui, mais antiga, que vem em duas. Esse aqui é um livro que eu acho que não é para você ler a qualquer momento. Eu terminei esse livro aos prantos. É um livro muito pesado, é um livro que vai te dar uma história, né, da Grande Depressão
né, dos anos 30, de um viés que eu acho que pouca gente vai contar da forma como o Steinbeck vai contar. Você vai acompanhar uma família que perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu o trabalho, perdeu tudo, vai pôr tudo que tem num caminhão, vai cruzar o país atrás de emprego e vai encontrar só fome e miséria. E a forma como ele conta, e a forma como nós, como observadores, somos colocados nessa história, como a gente só tem, o que nos resta é só observar sem poder fazer nada, é muito dolorido, é muito dolorido. E eu acho que a primeira leitura de As Vinhas da Ira, ela é muito especial, de verdade. Então, esse é um livro que eu queria esquecer para poder reler, com certeza. 3. Um clássico que eu absorvi como referência no meu dia a dia. E aí, eu pensei num clássico que eu vejo pouca gente falando sobre, principalmente porque eu acho que não é muito conhecido, eu não sei. Histórias Apócrifas, do Čapek. O Čapek é um autor, assim, apesar de ter saído pela editora 34 nessa coleçãozinha Leste deles, né? Eu sinto falta de um pouquinho mais de conversa sobre o Čapek. E esse livro, na verdade, pra mim, eu digo que ele virou referência porque esse livro tem muito humor. E eu acho que... E eu sinto que, quando a gente fala de clássicos, a gente esquece muito isso, né? Que o humor pode ser uma parte disso. E a gente tem um episódio aqui no podcast sobre ele. Eu vou linkar aí onde linka coisas, se vocês quiserem ouvir. Acho que tá no YouTube já também. Mas assim, o Čapek morreu em 38, se eu não me engano. E você fazer humor na Rússia, na União Soviética, antes de 38, sabe? O humor é uma coisa que até hoje a gente discute isso, né? O que é humor? O que é o... Não é nem o politicamente correto, é o humor que mira na gente grande, é o humor que mira no poder. Os poderosos nunca deixam de ter poder, né? E o Čapek mira em gente parruda, ele mira em religião. E tem coisa aqui muito boa, tem coisa aqui pra rir alto, de verdade. Então eu lembro que eu li esse livro, o tanto de marcação que tem, não sei se vai dar pra ver, o tanto de marcação que tem, vou fazer que nem blogueira, o tanto de marcação que tem pra um livro tão pequenininho. Eu ri alto num livro desse, um livro tão curtinho, você termina falando, cara, dá pra fazer humor de verdade, sabe? Não precisa ser piada de gordo não, entendeu? Tô só dizendo. Leia Čapek, só o que eu tenho a dizer. Pergunta 4. Um clássico que eu reli e descobri coisas diferentes do que quando li na primeira leitura. Do que quando li na primeira vez. Acho que eu escrevi errado isso aí. Esse aqui... capa linda. O Retrato de Dorian Gray. Eu fiz um post faz um tempo já no Instagram falando de livros que eu acho que se beneficiam com a maturidade do leitor. Eu acho que Dorian Gray é definitivamente um deles. Eu li Dorian Gray 2 vezes já. Uma delas eu lembro que foi a primeira vez que eu li foi na adolescência. Eu achei um livro legal. Eu lembro que eu gostei da história, né? O pacto do diabo, e aí ele quer viver pra sempre, e essa coisa toda e tal. Eu gostei do livro, gostei da história, gostei da escrita e tudo mais. E aí eu li muitos anos depois, eu vou dizer uns 15 anos depois. E 15 anos depois, eu já tinha tido uma outra experiência de vida, não só como leitora, né, de já ter lido muitas outras coisas, mas eu também tinha tido uma outra experiência religiosa, assim, a minha experiência com a religião mudou muito nesses anos. E eu acho que a vida do Oscar Wilde, né, a gente sabe também, foi muito afetada, né, por quem ele era, na época em que ele nasceu, né, ele era um homem gay, ele sofreu muito por isso, ele sofreu muito preconceito, ele foi muito escanteado por isso, a gente não sabe o que ele poderia ter sido se ele tivesse tido chance de ser tudo o que ele era. E eu acho que quando você lê esse livro uma segunda vez, que você entende os preconceitos que ele sofreu, que você entende a linguagem que ele teve que usar aqui, e aí você começa a ver, né, as camadas que ele criou para esse livro, até a questão de uma pessoa que deseja viver para sempre, o fato do quadro enfeiar à medida que ele comete certos atos. Eu acho que toda essa questão moral, tudo isso vai ganhando novos contornos. Então eu acho que esse é um livro que ganha muito com a maturidade do leitor. Eu tenho essa edição aqui, que eu acho belíssima,
E eu tenho, ai, derrubei, eu tenho essa edição aqui da Biblioteca Azul, que diz aqui edição anotada e sem censura. E olha a diferença delas. E eu só descobri isso muito tempo depois, que essa edição aqui que eu li 2 vezes, ela é teoricamente censurada. Então, a próxima vez que eu ler Dorian Gray, eu quero fazer uma comparação entre as duas e ver o que foi de fato censurado e o que não foi. Esse aqui tem textos de apoio, essa edição me parece bem completinha, então eu estou muito interessada em fazer uma comparação entre as duas, né, e ver o que aconteceu, porque, enfim. Mas eu adoro essa história, eu gosto muito desse livro, recomendo ler, né, o Retrato de Dorian Gray para todo mundo, mas ler, obviamente, se você puder, uma versão completa, sem censura, com certeza. Mas eu acho que é um livro que ganha muito contorno diferente com a maturidade do leitor. Um clássico citado por outras mídias. Aí, eu escolhi um brasileirinho porque... e por outras mídias eu pensei assim, outros livros, novela, sei lá, revistas, é um clássico citado em todo lugar, né, eu pensei, porque esse é um livro que eu já vi citado em muito lugar antes de eu mesma ler, porque eu tô atrasada, que foi Capitães de Areia, do Jorge Amado. Eu li esse livro para um Bebendo e Lendo, com a Nath Ayumi, do Eu Não Sei Logaritmo. A gente fez uma live lá no Instagram, e que a gente bebia e falava desse livro. E foi uma experiência incrível ler esse livro. Eu acho que eu deveria ter lido na escola, e eu não li. Eu não lembrava de ter lido. Minha irmã disse que ela leu na escola. Eu não sei do que ela tá falando. E a gente foi pra mesma escola, enfim, não sei. Essa ediçãozinha aqui que eu tenho é belíssima, belíssima. Eu sei que tem muitas edições novas de Jorge Amado saindo, inclusive algumas a R$200. Ô, companhia, pelo amor de Deus, né? Vendendo Jorge Amado a R$200 é uma tristeza sem tamanho. Aí, essa ediçãozinha aqui que eu tenho, ela é toda ilustrada. Olha aqui que bonitinha. Então eu guardo ela com muito carinho, porque, né, não só foi a edição que eu li, Capitães de Areia pela primeira vez, mas eu acho que é uma edição muito bonita. Velhinha, tá toda amarela, enfim. Mas eu tenho um carinho muito grande por ela, então vai ficar aqui comigo até não poder mais. E a história, né, daqueles meninos vivendo em Salvador, a gente tem uma noção muito, muito clara da pobreza, a gente tem os contornos muito claros das diferenças entre os Brasis, né, o Brasil Norte e o Brasil Sul. Eu acho que o Jorge Amado escreve belíssimamente bem, acho que não tem... Enfim, falar de Jorge Amado eu acho que é chover no molhado, então eu acho que é um belíssimo livro, eu entendo porque se lê na escola. De novo, talvez eu tenha matado a aula, não sei, enfim. Eu gostaria de ter lido na escola. Não sei porque não li. Sei lá, devia ter culpado... Enfim, devia ter culpado a professora, mas não vou. A culpa provavelmente foi minha. É belíssimo. Eu gostei demais de ter lido esse livro. Considero um classicaço. Recomendo para todo mundo. Leia. Entenda a realidade brasileira. Esse é uma coisa que só Jorge Amado poderia escrever, eu acho. Esse é o sentimento que eu tenho, sabe? É isso. Um clássico sobre o qual eu fiquei pensando por dias depois de terminar a leitura. Esse aqui também eu li recentemente, foi no final do ano passado. E eu fiquei pensando muito nele porque ele fala de política e no final do ano passado estávamos em polvorosa nesse país. Não vai acontecer aqui, do Sinclair Lewis. Esse livro vai falar sobre a ascensão de um candidato nazista, fascista, nos Estados Unidos, durante um processo eleitoral em 1936. O Sinclair Lewis estava mostrando para os americanos que era muito, muito possível que o que aconteceu na Alemanha com a eleição de Hitler acontecesse nos Estados Unidos. De fato, os Estados Unidos estavam ensaiando ali uns candidatos de extrema-direita. Então ele escreveu esse livro para mostrar que era factível, era possível sim, e teria eleitorado, teria gente que votaria nele.
E o livro todo é narrado por um jornalista que começa a ver essa ascensão, e a primeira vez que ele vê o candidato, ele fala, gente, pelo amor de Deus, esse cara não tem nada a ver, ele não vai, não sabe, não vai, não tem nada a ver, não vai fazer nada, ele não fala nada com nada, é vazio, e ele percebe que só ele tá vendo esses problemas, né, os problemas do discurso desse candidato. O país parece que está prestando atenção. E esse candidato de fato é eleito presidente. Então eu li, né, no final do ano passado, enquanto a gente também estava passando por uma eleição. Então foi um livro muito marcante justamente por esse motivo. E eu acho que é um livro, assim, é de 36 e ainda é incrivelmente atual. Explica muito da eleição de Trump também, eu diria, nos Estados Unidos. E a eleição de um brasileiro aí que... não quero nem dizer o nome. Mas enfim, próxima pergunta. 7. Um clássico que é citado em todo lugar, que eu gosto muito. Esse clássico, tem até meme com ele, né? Que é o meme do Orlando Bloom. É o meme que eu penso direto, porque eu fiquei igualzinho aquele meme depois de ter lido esse livro, né? Que é o meme do Orlando Bloom, lendo esse livro, olhando pro nada, assim, sem saber o que pensar, o que fazer. Como viver depois que você termina esse livro? Eu acho que é o que todo mundo pensa, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu terminei esse livro também ano passado, foi o meu Dostoiévski do ano passado, e eu acho que esse aqui é um livro que é daqueles livros que está na lista de todo mundo, ou já leu, ou quer ler, né? Então ele tá na minha lista há muitos anos para ler. Eu tentei ler ele a primeira vez quando eu tinha 14 anos, eu não entendi nada. Eu li o primeiro capítulo e falei, meu Deus, o que é isso? Eu não entendi nada. E aí eu demorei muito tempo para voltar a ler ele, assim, muito tempo, eu fui reler ele 20 anos depois. Porque eu fiquei assustada de que, olha, talvez eu seja muito burra para ler Dostoiévski, porque realmente isso aqui não dá. Eu não tinha maturidade aos 14 anos para ler isso aqui, eu acho, então não tinha condição. Mas reler agora com maturidade, com tempo, com cabeça, foi incrível, foi incrível. Eu comentei no vídeo em que eu falei que eu li ele, eu não gostei muito do final, né? O final dessa coisa sobre redenção religiosa, isso é uma coisa que eu não gostei muito, mas eu acho que a forma como ele escreve esse livro, né? Que você vai entrando, você vê toda a racionalização de um crime, né? Porque a gente vê como Rodia pensa o crime, racionaliza o crime, comete o crime, e aí depois você vê como ele vive com a culpa, como ele, sei lá, como ele descende, né? Aquela espiral de paranoia que você entra junto com ele, porque você também começa, né? Ele tá andando na rua, tem alguém atrás dele, você começa, é a polícia, se ferrou, já era, pegaram. Entendeu? Você entra junto com ele na paranoia, é uma coisa muito louca. Então a forma como ele escreve isso aqui é muito doido. São 500 páginas, mais de 500 páginas, 590 páginas, vai, que você nem sente passar, porque você vai embora, você entra na paranoia e vai embora. O final realmente não foi muito do meu gosto, mas assim, não sou eu que vou ficar discutindo com Dostoiévski. É citado em todo lugar, a gente ouve falar em todo lugar, e eu recomendo demais, tenha paciência, e deixe-se levar, é isso que eu digo. Eu acho que alguns livros é isso, né, a gente tem que... vai embora, é isso. 8. Um clássico polêmico. Eu acho que esse a Mel comentou, acho que ela falou Lolita nesse, e eu poderia citar Lolita também, acho que é uma boa escolha. Mas eu vou falar um que eu li recentemente, porque a gente acabou de ler ele pro Clube Porradeiro de Leitura, que é E o Vento Levou, que é um classicão, em vários sentidos. É um classicão que até hoje, né, levanta muita discussão, tem muita polêmica em torno dele. Às vezes eu acho que tem mais polêmica em torno do livro do que na própria história. A autora às vezes é mais polêmica do que a própria história em si, mas enfim. Bom, então a gente vai acompanhar aqui a Scarlett. A gente acompanha 13 anos da vida dela, mais ou menos.
E a gente acompanha desde o começo da Guerra da Secessão, então é a Guerra do Norte contra o Sul dos Estados Unidos. Em grande parte, a guerra era pelo fim da escravidão, entre outras coisas, não era só isso, mas isso era um grande tema na época. O Norte era governado pelo Abraham Lincoln, que era o grande nome aí do fim da escravidão, e a Scarlett morava no Sul, o Sul escravocrata. Ela nasceu em Tara, ela cresceu em Tara, que era uma fazenda escravocrata. Ela cresceu cercada de escravos. Ela depois vai para a Geórgia, para Atlanta, que era o centro do governo sulista. Então ela sempre viveu essa vida sulista, que era uma vida escravista. Então a gente vai viver junto com ela isso. Essa vida o que ela vê desmoronar, né? Essa vida que ela vê destruída é o que a gente vai ver também. Então a gente não vê o ponto de vista dos escravizados, a gente vê o ponto de vista dela, né? Então muita gente fala que a forma como os escravizados são tratados nesse livro é problemática, e que a autora era um pouco racista, e então, assim, tem questões que esse livro vai levantar que dá pra gente discutir por muito tempo, assim, que dá pra gente tratar, porque foi escrito em 1936, então ele foi escrito 40, 50 anos depois da guerra, né, e numa época antes dos direitos civis, né, então, assim, a autora ainda estava vivendo numa sociedade não mais tão escravocrata, mas ainda incrivelmente racista. Enfim, eu acho que é um clássico incrivelmente polêmico, que eu acho que vale a pena ler, porque a escrita da Margaret Mitchell é muito boa. Com tudo isso que a gente conversou, tudo isso que eu citei, é muito boa. São quase 1000 páginas isso aqui. E você nem sente que você está lendo tudo isso. E eu acho que normalmente isso é um sinal de uma escrita muito boa, sabe? Em que você pega um livro desse tamanho e você nem percebe que você está lendo 1000 páginas, 400, 500, 600 páginas. A escrita dela é boa. Só que você tem que ter certa maturidade para pegar os problemas que esse livro traz. Então ele é polêmico. E tem razão de ser polêmico. E tá tudo bem. Mas eu acho que é um livro que se deve ler sim. Pelo menos uma vez. Muito bem. O que mais? Vocês já estão cansados? A gente está na pergunta 9. Um clássico conhecido pelo inconsciente coletivo que eu finalmente li no original. E aí, pelo que eu entendi, não quer dizer ler na língua original. Quer dizer, por exemplo, você viu o filme primeiro e depois você leu o livro. Que foi o que aconteceu comigo. Então, na verdade, aqui eu posso dizer as duas coisas. Eu vi o filme primeiro, eu amei o filme, aí eu li o livro numa ediçãozinha antiga que eu tinha, e depois eu li o livro na língua original, eu tenho essa edição aqui agora, que eu amo de paixão, que é todos os trabalhos dela, então aqui, nossa, pesadinha, é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu vi o filme primeiro, o filme com a Keira Knightley e o Matthew Macfadyen. Eu adoro esse filme, eu adoro essa história. Eu ainda acho que o Matthew Macfadyen é o melhor Darcy de todos os tempos. Quem não acha, pode vir me encontrar na minha casa, a gente vai ter uma conversa sobre isso. Eu adoro a história, eu acho que quem não conhece Orgulho e Preconceito, eu não sei nem o que dizer, né? Porque eu não sei em que mundo você vive. Porque assim, tem 55 filmes, tem uma minissérie, tem um livro, tem recontos de Orgulho e Preconceito, tem muita coisa. Eu acho que é uma história que já tá, assim, no inconsciente coletivo com muita clareza pra mim, pelo menos. Não sei. Eu li o livro depois, eu adorei. Eu li numa dessas edições dessa coleçãozinha que eu tenho de capa dura antiguinha. E aí eu peguei essa edição aqui, que é uma edição com todos os 6 livros completos que a Jane Austen deixou. Eu peguei esse livro, é belíssimo esse livro, eu adoro essa edição. Eu peguei essa aqui no Book Depository, que infelizmente fechou. Fechou recentemente, aliás, não sei se vocês ficaram sabendo, mas fechou. A Amazon comprou faz um tempo e aí recentemente fechou. Mas eu comprei há anos e guardo com muito carinho. Nossa, é pesada. Enfim.
Próxima, né? Pergunta 10. Um clássico que eu li por vontade própria e se tornou favorito. Todos esses livros eu li por vontade própria, né? Porque nem o que eu tinha que ter lido pra escola, eu li pra escola. Mas um que eu peguei pra ler sem, eu diria, nenhuma expectativa, nenhuma mesmo, assim. Eu tenho essa coleçãozinha aqui que eu vou mostrar pra vocês há anos. E aí eu fui pegando esses livros um por um pra ler. E aí eu peguei esse aqui e eu amei, que é O Leopardo de Lampedusa. E o Leopardo vai contar a história da reunificação da Itália em 1860 e na Sicília, principalmente, aqui onde a gente vai ver a queda da aristocracia italiana. A Itália tem uma história como um todo, né? Não só da Segunda Guerra com o Vaticano e tudo mais, mas a história da Itália como um todo, desde Roma, né? A queda de Roma, principalmente depois da queda de Roma, é uma história muito maluca. E a reunificação da Itália, dizem, é uma das histórias mais doidas, assim. Eu não conheço muito dessa história, mas o pouco que eu li, dizem que é uma das reunificações mais complicadas que existem, né? Como para a Itália se tornar um país único, né? Um país unificado, como a gente conhece hoje. E o Leopardo dá conta de um pouco disso, assim, de um pouco dessa história. E eu achei fenomenal. Até porque o Lampedusa viveu, ele era da aristocracia, né? Então ele viu isso, era da aristocracia. Ele viu isso acontecer com pessoas com quem ele conviveu, assim, pessoas que ele... dessa aristocracia em decadência, né? Que ele era descendente desse pessoal. Então ele ouvia as histórias em primeira mão, assim, né? Do pessoal que... a decadência era generalizada, assim. Eu fico imaginando como é crescer no meio disso. Eu sei que tem um filme, mas eu nunca vi o filme. Eu vou pôr na minha listinha pra assistir. Mas eu gostei muito desse livro. Eu acho que é um livro que você lê. E você lê, assim, eu marquei um monte de coisa, mas olha, eu marquei esse livro, eu li há muito tempo. Quando eu comecei a marcar meus livros, olha como era marcado, que nem... Nossa, ridículo. Eu marcava tudo feião, assim. Eu quero reler ele em algum momento. Eu não sei se tem edições mais recentes de O Leopardo, assim. Talvez tenha e eu aqui não conheça, mas eu só vejo essa aqui. Eu só conheço essa aqui. Mas enfim. Eu recomendo muito, assim. É um livro curtinho e é um livro gostoso de ler, assim, sobre a história de um país que eu acho que me interessa, né, pessoalmente. E eu quero ler mais sobre a história da reunificação da Itália. Se vocês souberem de outros livros que falam sobre isso, por favor, me recomendem. Eu li SPQR esse ano, em fevereiro, e eu quero ler, assim, desde a história dos romanos, que é o que, né, SPQR fala muito sobre isso, até a queda do Império Romano, e aí a criação da Itália como país, como democracia, talvez. Eu sei que só aí já vão milhares de anos, né, mas enfim. Uma coisa de cada vez. O que mais? Onde a gente tá? Aqui. 11. Um clássico pelo qual eu nutro uma relação de amor e ódio. Eu acho amor e ódio meio pesado. Meio pesado. Mas, eu diria uma relação de amor e desconforto, eu acho. Que é A Casa das Belas Adormecidas, do Kawabata. Esse livro... O que acontece? A gente vai acompanhar... Essa Casa das Belas Adormecidas é literalmente uma casa onde meninas trabalham. O trabalho delas é dormir. Eu não sei como eu posso explicar melhor. Os homens pagam e eles vão dormir na cama com essas mulheres, mas é literalmente dormir. As meninas estão adormecidas quando esses homens entram no quarto. E aí, a primeira vez que a gente lê isso, é um desconforto muito grande, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que esses homens vão fazer, tem uma questão de poder, tem uma questão de desamparo, tem uma questão de... Eu não sei, é muito desconfortável de ler, muito. E
E aí a gente vai lendo e vai, aos poucos eu acho que você vai entendendo a história, você vai entendendo que o que ele tá falando aqui também é sobre a idade, é sobre você buscar alguma coisa que você perdeu na juventude. Mas eu não acho que esse livro em nenhum momento deixa de ser desconfortável. Ou pelo menos pra mim, não deixou em nenhum momento de ser desconfortável. Acho que vocês estão vendo a Chloe atrás de mim tocar o terror, né? Ela tá tocando terror pela casa inteira, mas enfim. Enfim, esse livro não deixou pra mim de ser desconfortável em nenhum momento, assim, em nenhum momento. Então, eu acho que eu consigo reconhecer a belíssima escrita do Kawabata. Ele escreve muito bem, é um livro curtinho, ele escreve muito bem, isso a gente percebe, isso é facinho de perceber, assim, você lê e você sente, você percebe a escrita, a bela escrita, assim, é poética. Em alguns momentos ele fala de garotas que são oferecidas como sacrifício. Enfim, eu fico desconfortável só de pensar nesse livro. Então, assim, é um livro que eu não sei se eu recomendaria para as pessoas. Depende da pessoa, talvez, eu não sei. Mas ainda assim eu reconheço a belíssima escrita do Kawabata. Então eu fico muito conflitada nesse livro. Por isso que eu digo, não sei se amor e ódio são as palavras que resumem, mas definitivamente um conflito grande. Para vocês terem uma ideia, eu terminei esse livro e eu comprei e eu peguei tudo que eu pude achar do Kawabata. Apesar do desconforto que eu fiquei lendo esse livro. Eu ainda quero ler tudo do Kawabata. Mas eu ainda fico incrivelmente desconfortável falando desse livro. Enfim. Talvez é isso, né? Talvez é isso que marque também o grande autor que ele é. Vamos lá, próxima. 12. Um clássico fundador. E aí eu não consegui fugir muito de 100 Anos de Solidão. Porque, né? Rainha de todos. Dona do mundo. Dona da minha casa. É isso. O que mais eu vou falar de 100 Anos de Solidão? Não sei. Tem um motivo. Porque eu sei que não foi o primeiro livro, né, o livro que criou o realismo mágico. A gente sabe que o próprio Gabo bebeu aí da fonte de Pedro Páramo. Tinha outros livros na época também, dizem que, né, saiu, que já tinha aí algumas gotinhas de realismo mágico. Ele teve opções, né? Ele teve fontes de inspiração para escrever 100 Anos de Solidão. Acho que a gente sabe disso hoje mais do que se sabia na década de 70, quando esse livro saiu. Mas é inegável que 100 Anos de Solidão juntou tudo, né? E criou meio que uma grande fonte de realismo mágico que a gente não pode negar, que é o grande fundador do movimento latino-americano disso. E eu não acho que a gente deva retirar esse como é que a gente fala? Não vou dizer esse dom, porque não é um dom, né? Esse título do Gabo. Eu acho também que tem um motivo porque ele é dado como precursor disso, principalmente fora da América Latina. A gente, como latino, a gente sabe das referências, a gente tem que saber das referências, a gente tem que entender. Juan Rulfo estava aí, a gente falou A gente até tem um episódio no podcast em que a gente fala de uma autora, Helena... eu esqueci o nome, mas eu vou colocar nos comentários aí embaixo. Eu vou colocar... Eu esqueci o nome dela, mas ela também é conhecida como uma das primeiras autoras que criaram aí talvez um tipo de realismo mágico, né? O livro todo é narrado pela cidade, é muito legal. Assim, o livro eu não gostei tanto, mas a ideia é legal. Então, assim, a gente como latino, a gente tem que conhecer o que veio antes e o que veio depois de Gabo, mas é inegável que para o mundo inteiro ele é o fundador, ele é um clássico fundador e tem seus méritos, é um puta de um livro e eu gosto demais de 100 Anos de Solidão. E para quem vai ler 100 Anos de Solidão pela primeira vez, eu acho que é um livro muito confuso pela primeira vez, eu acho que dos livros que eu citei hoje, eu tô olhando aqui, é o livro que eu mais reli e eu acho que é um livro que ganha muito com releituras. Eu acho que eu já li 3, 4 vezes. E eu acho que ganha muito com releituras, mas você tem que se deixar levar por ele, sabe? Não adianta você ficar
querendo entender quem é pai de quem é filho de quem é tio. Eu me deixo levar completamente, sabe? Remédio terceiro, remédio à bela, remédio à feia. Ó, tem uma... A primeira vez que eu li, aliás, eu li numa edição que não tinha nenhum tipo de árvore genealógica, hein? Isso aqui já é Nutella, pra quem leu. Nutella completamente. Isso aqui tem 7 gerações da família Buendia nessa árvore aqui. Primeira vez que eu li, não tinha nada disso, eu desisti. Falei, não, tá bom então. Então, sei lá, 50 Aureliano? Beleza, vamos embora. Então, assim, eu diria isso. Se deixa levar, vai embora. Esse é outro livro que, tal como Crime e Castigo, eu acho que a gente tem que entrar no jogo do autor e ir embora, entendeu? Se deixa levar. Se deixa levar. Mas eu acho que é um livro, como eu disse, talvez é um livro que ganhe mais com releituras. Esteja pronto para ler, entenda o nível que você entender, esteja pronto para reler. E eu acho que ganha muito com maturidade de leitor também. Enfim, quem é foda é foda. Livro 12. Esse é o único que eu não tenho mais. Então eu vou pedir para a Lana colocar ele aqui na minha mãozinha. Um clássico cujo conteúdo histórico é importante. E aí eu quero citar Enterre Meu Coração na Curva do Rio, se eu não me engano, do Dee Brown, que eu acho que o conteúdo histórico, obviamente, é incrivelmente importante, porque é um livro que vai falar do genocídio dos povos indígenas, principalmente nos Estados Unidos, mas o conteúdo histórico é importante porque, óbvio, todos os povos indígenas, todos os primeiros povos das Américas encontraram o mesmo nível de violência, o mesmo nível de assassinato, de genocídio, enfim. Esse livro é muito bom, eu li há muitos anos numa edição velhinha que desmontou na minha mão quando eu li, e aí eu não tenho mais, mas eu sei que existe uma edição da LPM no mercado, então ele é fácil de encontrar ainda. E definitivamente eu quero repor na minha coleção, eventualmente, e reler, mas eu não tenho ele por agora. Mas é um livro muito bom e eu acho que a gente tem que continuar lendo sobre essas violências aos primeiros povos, principalmente porque elas continuam até hoje. Nos Estados Unidos, talvez menos, eu não sei se vocês já repararam, mas a gente ouve falar muito pouco disso lá. E eu não acho que é porque ela não exista, é porque os primeiros povos foram quase completamente dizimados, né? Enfim, complicado. Mas é um assunto muito, muito importante que a gente tem que continuar discutindo como sociedade, é inevitável. E, por fim, última pergunta. Um clássico cujo contexto histórico é distante do nosso, mas ainda é importante. Bom, para essa pergunta eu escolhi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. De todos os livros que eu falei aqui, esse é o mais novinho, esse saiu em 89, se eu não me engano. Então, assim, talvez questionável se a gente pode considerar um clássico, ou talvez um clássico contemporâneo, mas eu acho que é um livro muito, muito importante. Ele fala de um tema importante, ainda que afastado da gente. Eu acho que é um livro que ainda vai ser lido por muito, muito tempo. Nesse livro, a Svetlana entrevista mulheres que lutaram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ela entrevista as mulheres que sobreviveram e conta pra gente, né, como é que foi essa experiência de lutar no exército, como é que foram esses momentos difíceis, o que elas viram, o que elas sofreram. E eu acho que o que é mais interessante aqui é que a gente tem acho que pela primeira vez, né, porque é muito difícil você ler livros de guerra ou recontos de guerra do ponto de vista das mulheres. E aqui, primeiro, a gente vê isso em primeira mão, né? São as próprias mulheres contando as suas experiências. E segundo, a gente percebe como essa experiência de guerra é diferente para o homem e para a mulher, né? Como as expectativas são diferentes. Como aqui a gente tem histórias de mulheres que perderam os filhos, perderam os maridos e foram para a guerra. Enfim, é muito pesado. Todos os livros da Svetlana eu acho que são muito pesados. Ela já tem 5 livros publicados aqui no Brasil. Eu recomendo todos, eu já li todos e eu acho que todos eles são absurdamente maravilhosos. São livros para serem estudados de verdade, por isso que eu considero clássicos, assim. Porque ela dá voz normalmente para quem não tem voz.
E eu acho que isso é uma prerrogativa de clássico que é importante. Então a gente fecha com esse aqui, essa tag. E é isso. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa tag, pra gente falar um pouquinho de clássicos aqui no canal. Gostaram desse cantinho novo aqui, que a gente tá também. Eu tô tentando gravar em lugares diferentes pra ficar um pouquinho mais interessante. E eu volto no próximo vídeo pra gente falar de mais livros. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.